Amém. Paz e graça. Amém. Estão me ouvindo bem aí? Tá bom? Show. É muito bom estar aqui de novo. Hoje estou menos nervoso já. E é muito bom. E hoje eu estive meditando, durante algumas semanas, na verdade. E é um tema que sempre me tocou muito, quando a gente integra a nossa profissão com a nossa fé. Amém? Eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Aqui todo mundo basicamente tem algo em comum, que a gente tem uma vida fora daqui da igreja, né? Então a gente ter um ponto de vista cristão para a gente integrar a nossa fé com a nossa profissão é muito importante. A gente vê que a gente tem algumas diferenças culturais da nossa fé cristã para outras culturas. A gente vê, por exemplo, tem uma história da Babilônia que diz que a criação do mundo, né, se deu a partir de uma guerra entre dois deuses, Marduk e Tiamat. E o deus Marduk ele conseguiu matar essa Tiamat, pegou os restos mortais dela e a partir disso criou o mundo com esses restos mortais. A gente também tem outra história, e essa grega, que também traz uma diferença cultural que a gente vê, que é a história de Sísifo. Talvez vocês conheçam já esse nome, mas o Sísifo ele era basicamente um cara ali, e inclusive a história conta, né, que ele realmente foi um dos primeiros reis da cidade que se tornou Corinto, né? E ele era um cara muito malandro, né? Cheio ali de malícia e de jogadas ali. Ele sempre dava um jeitinho, talvez era o jeitinho brasileiro que a gente conhece hoje já. E Sísifo ele enrolava acordos com deuses, com pessoas, e sempre saía ganhando, fazia aquele trambique ali, né? E um dia os deuses, furiosos com Sísifo, decidiram se reunir e punir ele. E foram matar ele. Mandaram um deus grego da morte, que é o Tânato, para matar ele. E quando chega Tânato para pegar ali o Sísifo, ele começa a elogiar aquele deus ali da morte, falar que ele é muito bonito, e dá um presente para ele, dá um colar de presente, e pede para ele colocar, e já conquistou ele na conversa, e ele coloca o colar. Na verdade, esse colar era uma corrente, e ali Sísifo toma conta daquele deus da morte, e toma as rédeas e tem ele sob controle, e não morre, né? Aquela punição dos deuses, ela não se cumpriu porque ele conseguiu enganar a morte. E mais tarde, os deuses descobriram isso, ficaram com mais raiva ainda desse sujeito, e falaram dessa vez para Hades, que era o deus do inferno deles lá, para pegar ele e levar. E quando Hades pega ele, antes dele capturar Sísifo vai na esposa dele e diz: seguinte, vamos me pegar agora, só que não enterra meu corpo. Beleza? Eles combinaram isso, não enterra meu corpo. A esposa dele deixou ele ser levado, o corpo dele ficou, Hades levou a alma dele para o inferno, e quando ele chega no inferno, ele começa a falar com Hades: Hades, eu estou muito triste, estou muito indignado, a minha esposa não enterrou meu corpo, ela fez isso comigo, uma falta de respeito tão grande, deixou meu corpo lá sem ser enterrado, eu preciso me vingar dela. E ele vai lá convencendo Hades, insistindo, e Hades dá para ele um dia, para ele voltar e se vingar da esposa dele. Quando ele volta para o corpo dele, ele combina com a esposa, os dois fogem, e ele engana a morte pela segunda vez. Então era um cara totalmente astuto, né? E aí os deuses indignados trazem uma nova punição para ele, e essa nova punição é uma punição em que ele deveria trabalhar levando uma pedra até uma montanha. E ele leva essa pedra, e quando ele chega no final do dia na montanha, com a pedra lá em cima, depois de muito trabalho durante todo o dia, por uma força dos deuses, uma força irresistível, a pedra cai e desce a montanha toda de novo. E no dia seguinte, ele tem que repetir esse ciclo de levar a pedra de novo, e no final do dia ela cai de novo. E assim,
Sísifo tem essa punição de fazer um trabalho todos os dias, o mesmo trabalho, um trabalho repetitivo e que não tem sentido nenhum. E a gente vê que não tem um castigo mais terrível do que você fazer um trabalho que é inútil e sem esperança, não é? Eu já tive alguns chefes, e para mim os piores são aqueles que falam assim, faz isso. E você quer entender o contexto, o porquê, se tiver alguma variação, alguma exceção ali, o que você faz? E ele não explica nada, fala, não, só faz isso. Eu te falei, faz isso. Normalmente, quando é um chefe desse tipo, sempre dá alguma coisa errada ali na situação, você não sabe o que fazer, porque ele não te explicou direito. Então, fazer um trabalho inútil é algo terrível para a gente. A gente tem muita dificuldade com isso. E eu me baseei hoje num livro que eu acho muito legal, é do Tim Keller, chamado Fé e Trabalho. Esse é o nome dele. Se vocês quiserem ler depois. E o Tim Keller é um autor excelente, assim. E ele diz sempre que a gente precisa das lentes do Evangelho. A gente tem... o Evangelho é como se fosse um óculos, por exemplo. Quando a gente coloca esse óculos, a gente vê a luz da palavra, tudo muda, né? Eu gosto até de comparar e dizer que é um óculos, talvez, de autismo. Quando você coloca, quem tem autismo... autismo não. Como é que é aquela... Não, aquela que troca as cores. Daltonismo. Você troca as cores, né? E aí, quando você coloca o óculos, você começa a ver as cores certas, né? E você vê... o que era verde e amarelo, tudo parecia como amarelo. Quando você coloca o óculos, você vê, isso é verde, isso é amarelo. Então, o Evangelho é essa lente, esse óculos que você coloca e começa a perceber como que é o mundo. E a gente precisa ver o mundo com essas lentes que Deus nos deu através da Bíblia. Amém? E a gente vê que a gente tem uma diferença muito grande dessas duas histórias para o que a gente tem na Bíblia, né? A gente vê que Deus, ele começa a história, a gente começa a Gênesis ali com Deus criando o mundo, com Deus trabalhando, né? A gente vê que o trabalho, ele iniciou o mundo, e muito antes do pecado, houve o trabalho. O trabalho não foi alguma coisa que veio depois da queda, depois do pecado. E Deus trabalhou aqueles 6 dias, e depois ele viu que era muito bom. Deus trabalhou, não foi o mal que aconteceu depois. Então a gente vê que, diferente da história que eu contei, ali da Babilônia, onde 2 deuses brigaram, e do resto de um fez o mundo, a nossa história aqui, a gente crê de uma forma diferente, amém? O Tim Keller diz que a criação não é o resultado de uma batalha, mas na verdade é um plano de um artesão. Deus não criou o mundo como um soldado ou um capitão cava uma trincheira, mas sim como um artista pinta uma tela, como um arquiteto, né, compõe ali uma construção. E o trabalho não poderia ter um início mais grandioso do que esse, né? E a gente vê que o plano excelente de Deus, na verdade, ele compreende o trabalho já. O trabalho não foi algo que entrou depois. A gente vê que Deus, na verdade, ele quer um ciclo de trabalho e descanso, né? Adão, antes do pecado, Deus já tinha passado algumas missões, a Bíblia fala sobre isso, e a gente tem aquele texto, né, depois do pecado, onde Deus fala, do suor do teu rosto comerás. Só que a gente precisa entender que desse suor, o castigo não é o trabalho, o castigo é a dificuldade, né? O que a gente encontra hoje é talvez um desprazer em alguns momentos em trabalhar, algumas dificuldades que a gente encontra após o pecado. Mas a dificuldade em si, o trabalhar com desgosto, isso é o preço do pecado que nos traz, né, ao trabalhar. E o trabalho, ele deve dar prazer. A gente deve sentir prazer quando a gente trabalha, e é realmente muito bom trabalhar, né? A gente sente uma utilidade, algo muito bom quando a gente trabalha, e quando a gente termina e descansa, e vê que é bom, assim como Deus fez, né? Trabalhou, criou o mundo, descansou, e quando ele descansou, ele viu que o que ele fez tinha sido bom. Não tem coisa melhor que isso, né? Eu me sinto muito satisfeito quando eu faço um trabalho
cansativo, e depois a gente vê que ficou legal, às vezes tem um elogio de um cliente, de um patrão, então é sempre muito satisfatório ter esse tipo de coisa. E a gente vê que essa visão que a gente teve na história de Sísifo ali, é uma visão que não é uma visão cristã do trabalho, não é a visão que nosso Deus nos dá sobre o trabalho, é uma visão pagã, uma visão não cristã do trabalho, né? E essa visão, ela traz isso. Ela fala que o trabalho não serve para nada, que o trabalho é só um castigo. E os gregos já diziam isso, né? Eles falam que o trabalho era só um castigo que a gente tinha que passar enquanto nós estivéssemos aqui nessa terra. E a morte para eles viam com bons olhos, porque era um descanso desse trabalho. E essa não é uma visão cristã. E a gente, às vezes, deixa sem querer essa visão atingir a nossa vida. E a gente separa algumas coisas, às vezes, e a gente diz, eu infelizmente, ainda tenho um trabalho no secular, eu tenho que trabalhar amanhã, infelizmente, eu queria que tivesse culto amanhã de novo e eu não tivesse que trabalhar. E a gente vê que essa distinção não é muito saudável e nem é bíblica, né? Nem foi Deus que trouxe para a gente. A gente vê que Paulo, em Colossenses, eu vou ler aqui, Colossenses 3, do versículo 22 até o versículo 24. Paulo, em Colossenses, ele traz muita coisa falando sobre a vida do cristão, nesse contexto, né, de ter um trabalho, de ter um Senhor. E ele diz aqui, no versículo 22, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão, porque a Cristo o Senhor servis. Então ele fala aqui no 23, bem claro, né? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, como se fosse para Deus, e realmente é. E a gente vê aqui, quando a gente faz essa separação, né, a gente vê que uma das coisas que leva a gente a errar nesse pensamento de que o trabalho não é de Deus, de que é um castigo, é que a gente faz uma pequena confusão. A gente tem algo que a Bíblia nos traz, que é a dualidade. Quando a gente fala de dualidade, são duas coisas que são opostas, né? A gente vê, quando a gente tem o dia e a noite, a gente tem o que é claro, o que é escuro, a gente tem o bem e o mal, o pecado e a santidade. São coisas que são opostas. E a gente, sem querer ou até por vontade de agradar mais a Deus, a gente pega esse conceito e transforma ele numa coisa chamada dualismo. Que o dualismo, ele é parecido, mas é um pouquinho diferente. O dualismo é quando você pega tudo que não tem a igreja, tudo que não tem, aparentemente não tem Deus, você traça uma linha e fala, isso aqui tudo é do diabo, isso aqui tudo é de Deus. Então, a gente vê até que algumas pessoas usam o versículo que Paulo falou lá para a igreja de Coríntios, né? Que ele fala para a gente não ter comunhão com as trevas, mas era um contexto diferente. É muito importante a gente sempre separar os contextos, né? Naquele contexto da igreja de Corinto, era uma igreja que estava envolvida numa cidade de muito pecado, Tanto que na primeira carta, 1 Coríntios, Paulo tem que orientar, olha o nível, ele tem que orientar os discípulos da igreja a não contratarem prostitutas, porque eles argumentavam que o corpo deles não estava junto da alma. Então eles eram envolvidos ali por muitas filosofias daquela cidade ali, e com muitas amizades também que eles tinham. E Paulo tinha que ter um zelo muito maior com aquela igreja, né? Nessa segunda carta, começam a chegar falsos apóstolos, falsos profetas, e é uma cidade com um contexto muito conturbado, por isso que ele fala, não se envolva, não se misture, porque eles são trevas, né? Agora, eu não posso chegar e falar que o meu colega de trabalho, que não é cristão, que ele é trevas. A gente vê esse dualismo, né, quando a gente
pensa, não, a igreja é de Deus, o cinema do diabo. Servir aqui na igreja é de Deus, ter um emprego lá fora é do diabo. Estou fazendo isso porque eu tenho que fazer para pagar as minhas contas. Santa Ceia, ok, é de Deus. Almoço da firma de fim de ano, do diabo. Então a gente precisa rejeitar isso, né? Outra coisa também, discipulado de Deus. Sessão com terapeuta, psicólogo, do diabo. Está amarrado, né, Bia? Mas tem pessoas que pensam assim hoje, né? E a gente precisa rejeitar essas mentiras da Bíblia. A gente tem que entender que a igreja não é o céu e o mundo não é o inferno. E que Deus, Ele deve ser Senhor das nossas vidas em todos os lugares onde a gente colocar os pés. Amém? Glória a Deus. Chega, assustei. Amém. E é muito complicado porque esse dualismo ele pode gerar uma culpa. Eu já vi isso acontecer. Tem muita gente que se sente culpado no trabalho, né? Chega no trabalho e se sente culpado porque está ali sem trabalhar com algo que é da igreja, não tem às vezes um colega cristão, e com essa culpa vai gerando ali um sentimento de desprazer nele, e ele acaba que não tem nenhum prazer no trabalho, e quando ele tem a chance de sair daquele emprego, ele sai, porque não tem vontade de estar ali trabalhando. E a gente vê o contrário com Deus. Quando a gente pensa no nosso próprio Deus, a gente vê que é um Deus que a própria identidade dele, do serviço que ele faz, do trabalho que ele faz, muitas vezes já é associada ao nome dele. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, é aquilo que ele faz. A gente vê culturalmente que isso era muito comum, né? Inclusive o Luiz já me contou aqui que ele tem os ancestrais alemães, não é isso? E o nome dele era uma cultura de que o seu sobrenome fosse a sua profissão. Então Luiz Fleischer era de açougueiro? Era isso, né? E aí essas profissões elas vão se ligando ao nome da pessoa. A gente tinha na Bíblia também sempre falando de José, né, o carpinteiro. E isso é muito importante da gente entender que a nossa personalidade está associada ao que a gente faz também, ao que a gente trabalha. Uma outra questão muito importante que a gente deve sempre lembrar é da nossa saúde mental mesmo, né? E a gente está nesse mês de setembro, tendo aqui os cultos às quartas, viu, gente? 8 horas com palestras sobre saúde mental. Então está sendo muito legal. Da última quarta está no canal da igreja já. Quem não puder vir, tá indo para o canal. E esse é um tema muito importante para a gente. Tem nos atingido também, né? A saúde mental. A gente vê que uma das coisas, uma das coisas que a depressão atinge, que tem em comum, 2 faixas diferentes. Por exemplo, jovens e idosos. São 2 faixas que a depressão hoje atinge bastante. O que eles têm em comum? Normalmente é a ociosidade, né? A gente tem hoje, infelizmente, no nosso país, nós temos problemas de desemprego. Claro que tem lugares bem piores que aqui, né? A gente esteve conversando com o pastor de Cabo Verde, e ele conta para a gente como que o índice de depressão entre os jovens é altíssimo em Cabo Verde. Os jovens se formam, não tem o que fazer, não tem trabalho, não tem como estudar, não tem como fazer nada. E assim também é com os idosos, às vezes, né? Se aposenta e às vezes não tem muito contato com a família, não tem mais aquela função tão importante para os filhos, vê os netos pouco. Então, a gente vê que essa depressão, ela acontece porque a gente foi feito com um propósito pelo nosso Deus. E quando a gente se desvia um pouquinho desse propósito, a gente apresenta como se fossem defeitos de fábrica ali, porque a gente se desviou desse propósito do nosso uso. A gente vê também, eu sempre falo com jovens que, ultimamente, depois do ano passado, que a gente viveu um caos assim, lá em casa, né? Foi um período tão difícil para a gente, e eu fiquei muito mal mesmo, assim, tive vários problemas assim, de saúde mental. E eu comecei a procurar, né, especialistas e me tratar, e algo que me foi passado foi a meditação. Eu até tinha um preconceito, assim, porque é algo que normalmente vem ali oriental, né?
mas a gente foi vendo, foi analisando, e graças a Deus eu pude extrair o que era bom dali, e sem nenhuma religião, né, digamos assim. E a gente vê que, na verdade, o que eles fazem, muitas coisas já tem na Bíblia, né? Muitos princípios já estão na Bíblia. E um dia eu estava meditando, eu faço uma meditação que ela é guiada, fica uma pessoa falando e guiando seus pensamentos ali para você focar, né, e prestar atenção em algumas coisas. E eu fiz estava me sentindo triste, eu falei, vou fazer um aqui de felicidade. Coloquei lá e me despertou tanto naquele dia, porque algo que ele falou foi que uma das coisas que nos traz felicidade é a gente ajudar alguma pessoa, né? E realmente eu comecei a reparar nisso e tentar praticar isso. E como que muda a nossa vida, transforma, assim. Eu vou ajudar alguém, coisa simples, assim, às vezes parar na faixa. Paro na faixa e eu reparo que eu parei, que eu estou ajudando aquela pessoa que quer passar, e eu me sinto um pouquinho mais feliz. Às vezes alguém que pede dinheiro, eu não gosto muito de dar dinheiro, porque normalmente o pessoal na rua compra droga diretamente, né? Mas às vezes comprar uma comida faz muita diferença, você se sente bem. E a gente vê que a meditação pegou isso da Bíblia, porque a gente precisa de quê? Se sentir útil. Não tem nada mais útil, né? Diretamente, assim, útil do que você ajudar uma pessoa. Quando você ajuda, você vê a sua utilidade naquele momento na vida da pessoa, ela te agradece. Então, é um jeito realmente que Deus já guiou a gente, né? Com boas obras, né? Com caridade, que Deus nos ensina mesmo. Como que a gente deve se sentir feliz. E o trabalho é isso. É basicamente isso. É a gente ficar fazendo algo e sentir a utilidade e ver que nós somos úteis e isso nos traz essa felicidade. Não tem nada mais inquietante do que ficar sem trabalho, né? E a gente vê também que o outro extremo é muito difícil também. A gente não pode só trabalhar, né? E Deus, ele nos traz uma boa proporção de trabalho ali. Deus fala que no início, ele foi criar o mundo, ele trabalhou o quê? 6 dias e descansou 1. A gente tem uma proporção parecida hoje também, onde a gente trabalha 5 dias, mais ou menos. Alguns trabalham aí no sábado também, mas tem o resto do dia, às vezes, livre. Domingo, a gente tem também esses 2 dias aí, sábado e domingo, para fazer algumas coisinhas que faltaram, não é um descanso totalmente, né? Tem que lavar a casa, tem que lavar a louça, fazer um monte de coisa. E a gente vê que a mente que fica... agora eu sou homem casado, né? Tem que lavar a louça. Não que eu não lavasse antes, mas agora é mais. A gente vê que uma mente obcecada pelo trabalho, e a gente tem essa cultura aqui no Ocidente de fazer isso, a gente tende a perder o valor das coisas, né? A gente realmente perde o sentido da gente ter um momento de comunhão em família. E o lazer é isso. Não é você só parar de trabalhar. É a gente saber que a gente está num estado ali, onde a gente está ali agora, contemplando, aproveitando as coisas como elas são, né? Sem levar em conta naquele momento o valor delas. A gente está em família ali, sem pensar muitas vezes em quanto que custou aquele almoço que a gente pediu ali no iFood, né? A gente está ali para estar naquele momento. E eu tive muita dificuldade também com isso. Ano passado, estava num momento de muito estresse, muito trabalho, antes do meu pai adoecer. E eu estava com uma coisa muito maluca, assim, que eu estava trabalhando muito durante a semana, e era a semana toda trabalhando, e quando chegava no final de semana, a Amanda ia lá para casa, eu ia para casa dela, e a gente ia assistir uma série, um filme, alguma coisa assim. Eu não conseguia descansar. Eu parava para assistir e aí eu ficava pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E eu começava a me sentir culpado por aquilo. E aí eu comecei a ver, né, alguns sintomas de doença mesmo, assim, por conta disso. E graças a Deus, Deus me mostrou isso e me tirou de onde eu estava, desse ciclo de trabalho, que é muito insalubre, digamos assim, né? É muito ruim para a nossa mente. E o trabalho também, como eu falei agora, foi um meio para mim, para que eu me conhecesse. O trabalho é muito importante para o autoconhecimento. A gente vê que
a gente descobre nossos talentos trabalhando, né? A Bíblia mostra para a gente alguns homens que foram descobertos trabalhando. A gente tem um exemplo lá de Saul, que ele estava sendo atormentado, né, depois que ele começou a dar umas vaciladas ali, por um espírito maligno. E aí Saul, ele fala o quê? Chame alguém que toque bem. E aí procuraram Davi, né, alguém que tocasse a harpa bem. Chamaram Davi, e a Bíblia fala que quando Davi tocava ali a harpa para Saul, era o momento que ele tinha uma paz ali, que os demônios fugiam. E é muito importante isso, a gente não gosta de nada ruim, né? Isso eu acho que é uma herança que a gente tem de Deus. A gente vê que Deus, ele é um profissional excelente. Criou a terra, ele foi engenheiro, arquiteto, né, artista ao mesmo tempo. Quando a gente pensa na estrutura da vida na terra, é algo muito complexo, muito complexo. E médico também, né? Porque ele fez uma criação tão perfeita aqui. E ele também mostra na Bíblia o exemplo de Bezalel, que foi um artesão, que Deus fala que encheu ele do espírito dele, para ele fazer alguns projetos. Ele fez a Arca da Aliança, né? Era um artista mesmo. E quando a gente pensa nisso, e a gente pode fazer uma pergunta, se questionar, se Deus viesse ao mundo, qual profissão que ele teria? Talvez, para os gregos, eles diriam, seria um filósofo, com certeza, pensador. Para os romanos, seria talvez um líder ali político, um estadista, né? um rei. Talvez para os nossos irmãos argentinos, seria um jogador de futebol, né? La mano de Dios. Só que a gente vê que Deus já veio ao mundo, e ele veio como carpinteiro, né? A gente, infelizmente, tem uma tendência de hoje menosprezar algumas profissões de trabalho mais manual, mais braçal, que às vezes você não precisa de uma faculdade, de algo do tipo. Mas a gente vê que a Bíblia não mostra isso para a gente. Ela mostra que todos os trabalhos são dignos e Deus criou aqueles todos, né? Infelizmente a gente foi atingido pelo pecado, a gente vive num mundo que é injusto, nem todo mundo tem a mesma condição, e tem gente que trabalha muito mais que outros, né? E a gente vê também, com essa reflexão, que cada um de nós tem um dom, uma habilidade, algo que nós nos destacamos, né? E a gente vê, por exemplo, que meu pai, desde da escola, fala que era muito estudioso, né? Não sei se era verdade mesmo. Ele diz que era bom em gramática, em matemática. Uma coisa que eu reparo, que ele sempre foi muito bom de relacionamentos, né? Fácil de fazer amizade. E uma característica também bem marcante é que ele odeia conflitos. Então ele é literalmente o tipo de pessoa que paga para sair de uma confusão. E já teve algumas situações que a gente lá em casa foi lesado, né, financeiramente, por coisas do tipo, e ele esquece, deixa para lá, deixa passar. Seria um péssimo policial, né? Imagina, tá lá no combate, na rua, aí o cara, sei lá, rouba, ele falou, não quero confusão não, pode ir. Seria péssimo, né? Tipo isso. E a gente vê que, às vezes, o nosso pecado de ganância nos leva a cair na tentação de seguir algo que Deus não nos chamou para fazer, né? Não é pecado trabalhar, mas a gente precisa analisar isso, estudar isso, nos estudarmos, né? Nos conhecermos, para a gente fazer aquilo que nós somos chamados, que Deus nos criou para fazer. Isso é muito particular de cada um. A gente precisa, como cristãos, cada um cumprir o seu chamado na sociedade, né? Às vezes abrir uma porta de concurso ali, e por exemplo, uma pessoa que meu pai não indicaria que ele fosse seguir uma carreira militar, nesse exemplo aí que eu dei, né? E a gente às vezes reduz o trabalho só aqui na igreja, trabalho para Deus, né? E o que a gente faz aqui na igreja basicamente são duas coisas, né? Cantar e pregar. Então às vezes chega alguém aqui que é tímido,
o que é desafinado e que não quer falar aqui na frente, tem muita vergonha, e a gente pensa, não, ele não pode cantar, ele não pode pregar. Então, ele é biólogo, mas a Arca de Noé já passou, então não tem como ele trabalhar aqui para Deus. Então a gente precisa reanalisar isso e ver que o nosso serviço vai muito além daqui. Nosso serviço a Deus. A gente, infelizmente, eu falo como geral, assim, a igreja cristã, hoje no Brasil, não só no Brasil, a gente esqueceu de treinar alguns profissionais dentro aqui da igreja. E quando a gente deixa de treinar profissionais, educar nas artes, né, na cultura, às vezes na ciência política, na biologia, a gente tem missionários em vários locais da sociedade, em várias esferas diferentes, né? E muitas vezes eu vejo acontecer aqui na igreja, já vi acontecer de jovens que estão aqui e muitas vezes a gente não tem uma resposta para as perguntas desse jovem e, sei lá, por que isso é assim, por que aquilo é desse jeito, e não tem, às vezes, uma pessoa nas artes, na cultura, na ciência para responder esses jovens, ou às vezes a gente responde, mas de forma muito superficial, muito rasa. O que acontece quando esses jovens vão para as faculdades, para as universidades? Primeiro argumentozinho contrário, um pouquinho mais de força que ele recebe ali, ele sai do caminho de Deus, porque ele acha que aquilo, ele é convencido pelo raciocínio lógico, né? E a gente tem um Deus que é muito inteligente, né? Quando a gente treina esses profissionais, a gente vê que realmente a gente consegue ver graça de Deus, inteligência de Deus em várias esferas diferentes. Eu tive a chance de trabalhar com várias coisinhas diferentes assim, já durante a minha vida, e eu me lembro que uma vez eu estava vendo uma entrevista de um jovem de uma banda daqui de Brasília, e mais tarde eles conquistaram Grammy, viajaram o mundo inteiro, tem uma carreira de muito sucesso musicalmente. E eu estava vendo, e eu conversando com um amigo meu, descobri que eles se conheciam, e ele falou que eles eram cristãos assim, na adolescência, sabe? E aí depois que eles aprenderam a tocar na igreja, depois eles saíram, fizeram a banda e eles estouraram. E aí eu fui ver essa entrevista e ele falando assim, por que ele saiu da igreja, né? Foi tão simples. Ele falou que quando ele estava na escola dominical, tinha um líder lá pregando e falou assim, Deus falou que não existiram dinossauros, não tem dinossauro na Bíblia. E ele ficou questionando e depois ele saiu e foi estudar, né, coisas sobre evolução, coisas do tipo, e se desviou. E isso foi um ponto crucial para ele se desviar. Aquele argumento de que não existiam dinossauros. E depois eu me lembro que eu comecei a estudar sobre esse tema e eu vi que tem paleontólogos, né, o cara que estuda esses dinossauros, que são cristãos e dão uma explicação bíblica, um contexto bíblico ali para isso. E a gente perde muitas vezes grandes talentos por causa disso, né? Eu queria também falar um pouquinho sobre uma coisa muito importante para nós todos aqui, como cristãos, que é o nosso testemunho. E talvez uma das coisas mais importantes, né? Ser cristão no trabalho é muito mais do que simplesmente não ter um caso extraconjugal ali com uma colega de serviço. É muito mais do que isso. Isso é o básico, né? Outra coisa que também é básico é não falar palavrão no trabalho. Ser cristão é muito mais do que não xingar no trabalho. Ser cristão também é muito mais do que, às vezes, estar ali numa rodinha de amigos no trabalho e quando eles começam a ver um vídeo ali pornográfico, algo do tipo, você sai de lá. Se você faz alguma dessas coisas aqui anteriores, tem jeito para você ainda. Mas são atitudes mínimas de quem está começando talvez uma fé cristã. E a gente tem que se desenvolver para a gente sair desse raso. Amém? A gente também, isso é o básico. Agora, mentir, mesmo que a pedido do chefe, também, a Bíblia condeia a mentira, diálogo na mentira, fazer corpo mole no trabalho, né? Enrolar só para ganhar um tempinho ali, uma semana a mais, para poder ganhar algumas horas a mais ali com aquele trabalho, se atrasar de propósito,
são todas atitudes que elas desonram o seu nome também, mas muito mais do que isso, desonram o nome do nosso Deus lá fora. E nosso testemunho é muitas vezes uma das únicas coisas que as pessoas vão ter de Deus lá fora. Então é muito importante a gente entender isso. A gente vê nesse livro que eu citei para vocês, do Tim Keller, Fé e Trabalho, Fé e Ação. A gente vê que o Tim Keller cita que ganhar dinheiro não é a coisa mais importante para o cristão. A gente tem vários indícios disso na Bíblia também. E fazer o possível para acumular muito poder ali na empresa e subir com muita ganância no cargo também não é, muitas vezes, o mais adequado para o cristão. Reduzir todos os custos da sua empresa, às vezes, também não é a postura que Deus quer para a gente na nossa empresa. Muitas vezes a gente tem empresas que trabalham assim e que a gente vê como resultado são rios poluídos, né? Empresas que degradam o meio ambiente. A gente vê que são serviços, às vezes, de má qualidade, uma empresa muito gananciosa que atende, nossa, é telemarketing de televisão, de internet, é horrível. Salários também, às vezes, injustos. A gente vê uma burocracia muito grande também, né? E a gente precisa entender que a gente precisa aplicar esses princípios na nossa profissão. Às vezes, a nossa fé vai nos obrigar a ter um pouquinho menos de lucro, mas servir ao nosso Deus. Amém? E a gente é colocado nas situações aí de moralidade todos os dias. Empresas cristãs precisam servir ao cliente de uma maneira especial, com atendimento diferenciado. Está ali a Joelma, que me atendeu como corretora. Posso falar que foi um excelente serviço que ela prestou. Foi com a gente, visitou vários locais, né? E no final das contas, o local que a gente foi escolher para morar não foi o que ela apresentou, mas ela ficou muito feliz por isso, mesmo assim, né? Então, esse é um exemplo de profissional cristão. A gente não pode provocar uma relação de exploração do trabalho também, financeira, ou, sei lá, moral mesmo, né? A gente tem que focar na excelência dos produtos que a gente vende. A gente tem que ter sempre um alto padrão moral, mesmo que isso signifique uma redução do nosso lucro. Para concluir, tem uma frase que não tem um autor muito certo, mas alguns falam que é de Agostinho, outros de São Francisco de Assis, onde ele diz que pregue o tempo todo. Se preciso, use palavras. Isso diz muito, porque o nosso testemunho sempre chega antes da gente, né? Então, quando a gente está no ambiente de serviço, muitas vezes a gente pensa, tem essa mentalidade: eu preciso aqui ser direto sobre Deus, sobre a Bíblia. Eu preciso fazer uma célula aqui. E muitas vezes isso não é o que vai conquistar aquela pessoa. Eu estive conversando recentemente com o Beto e ele me falou que ele odiava crente. Foi mal, Beto, vou ter que te expor. E ele falou que odiava crente, que não gostava porque teve péssimas experiências. E aí, olha só como é que Deus move. Ele falou que o primeiro contato que ele teve com uma pessoa que viu Jesus, né, enxergou de forma diferente, foi com o Luiz. O Luiz foi atender ele no serviço que estava prestando e atendeu ele bem ali, fez amizade, ele viu uma alegria ali, uma simpatia, e ele começou a quebrar a barreira que ele tinha com a fé, né, com a igreja. E a gente vê isso, muitas vezes a gente está no nosso trabalho, não é uma questão assim de vou falar sempre de Deus, vou me posicionar aqui sempre, vou ser maçante. Normalmente isso até cria uma resistência com as pessoas. A gente precisa de uma estratégia para a gente falar isso. Mas o que sempre vai convencer as pessoas é a nossa atitude, a nossa ação. Amém? Se nós somos bons profissionais lá fora, nós vamos ter talvez uma abertura depois para falar de Deus, chamar essa pessoa para a igreja, né? E a gente vê que Deus é um Deus que durante toda a história ele tem uma função para nós, que é a função de enviar. O enviar é muito forte para Deus, muito forte. Ele começa toda a história enviando. Primeiro ele enviou Abraão, ele enviou para uma terra distante. Depois ele chama Moisés, envia ali
pecado, Deus manda os profetas, envia os profetas. Depois os profetas não eram mais suficientes e Deus envia o seu Filho para vir aqui por nós. Amém? E foi um envio doloroso, né? Custou a morte de Jesus. Depois que Jesus se foi, Deus envia o Espírito Santo e também usa o Espírito Santo para que nós fôssemos enviados de Samaria a Judeia até os confins da terra. E hoje nós somos a igreja que é enviada diariamente. Muitas vezes a gente acha que servir a Deus é só ser aqui um pastor, estar aqui pregando, cantando, mas na verdade, às vezes é muito mais difícil servir a Deus com a nossa profissão, com o nosso trabalho. E eu queria te convidar a ficar em pé agora. Para que a gente possa encerrar. E que a gente possa entender hoje, nessa noite, que fique marcado isso. Minha esperança é isso, que fique marcado nos nossos corações que nós somos missionários de tempo integral. Amém? Não é só o pastor aqui que é missionário, não é só o missionário que é enviado, nós somos enviados, e muitas vezes é um envio muito mais eficaz para Deus do que envio missionário. Amém? Vamos fechar os olhos então. Pai, eu te louvo nessa noite, Pai, te adoro. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que nessa noite, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo venha nos convencer dos nossos pecados que nós cometemos, Pai, no nosso trabalho, como profissionais. E peço muito mais do que isso, Deus, que o Senhor venha nos mostrar, Pai, como que o Senhor quer que nós atuemos, Pai. Qual profissão nós devemos exercer, como que nós devemos nos comportar, meu Deus. Que o Senhor venha nos guiar com sabedoria, com paz, Pai, com excelência, que nós possamos ser bons profissionais onde estivermos, Deus, e que seja para a honra do Teu nome, Pai. Que a Tua igreja, Deus, possa crescer em conhecimento, em graça, que nós possamos ter jovens, Pai, que irão para as universidades, mas não vão se desviar mais, Pai. Que serão crentes lá, Pai, que irão para liderar movimentos lá e aqui, Pai. Que o Senhor venha levantar, Pai, esses jovens aqui hoje, Pai. Que o Senhor venha trazer, Pai, esse chamado, Pai, missionário nas universidades, Pai, nos trabalhos do Brasil. Que o Senhor venha levantar, Pai, empresários justos, Pai, fiéis ao Senhor, Pai. Que nessa noite nós possamos entender isso, Pai. Que isso possa estar no nosso coração o tempo inteiro. Que nós possamos entender que nós somos Teus